É muito interessante a página de hoje, né, que vem exatamente ao encontro do que nós poderemos e deveremos escolher a respeito dos caminhos que a vida nos oferta, né? Então, ninguém melhor para se basear nas nossas escolhas do que o nosso Senhor Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, né? E eu trouxe aqui sempre o roteiro, porque a gente anota algumas coisas, algumas questões, e a minha mente, ela é muito assim, indisciplinada, aí vai buscando, entrando em hiperlink, eu nunca consigo trazer o que realmente foi coletado dos estudos espíritas, né? Então, nós vamos começar aqui com uma questão que é uma das mais conhecidas do nosso Livro dos Espíritos, a 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E, como sempre, a resposta mais curta de todas as perguntas do Livro dos Espíritos: Jesus. Bom, e aí, por que a gente trouxe essas reflexões sobre as escolhas do Senhor Jesus? Porque desde a evangelização a gente ensina, tem até uma musiquinha das crianças que diz: quando você tiver em dúvida, no meu lugar, o que faria Jesus se estivesse nessa situação? E a gente traz isso para a nossa vida adulta. E então, por isso que eu resolvi estudar um pouco esse tema sobre as escolhas que Jesus fez durante a sua vida, sem a mínima pretensão de trazer nada de novo, sem a mínima pretensão de trazer a personalidade íntima do Senhor Jesus, que eu não consigo alcançar, não é? Mas só para a gente refletir sobre os fatos da sua vida, sobre os seus exemplos, ok? Então, vamos lá. Espera aí, o negócio já... Isso. Vamos lá. Primeiro, nós vamos trazer a qualificação desse espírito. Qualificação foi um termo assim que eu não consegui achar outro. Que a gente costuma qualificar as pessoas, né? Fulano é isso, é aquilo outro, né? E a qualificação do Senhor Jesus. No princípio de João, no seu capítulo 1, versos 1 a 4. No princípio era o Verbo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então a gente já começa a perceber, não é, a grandeza desse Espírito que estava com Deus, né? E todas as coisas foram feitas por ele, referindo-se ao nosso planeta. Todos nós sabemos que o Senhor Jesus plasmou o nosso planeta, né, sob a orientação de Deus, nosso Pai. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A grama que a gente pisa, o ar que a gente respira, nada do que foi formatado aqui na Terra se fez sem ele. Outra qualificação: lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do sol para as suas mãos augustas e compassivas. Isso está em A Caminho da Luz, capítulo 1, lá de Emmanuel. E por que eu fiz esse destaque aqui nesta palavra escopro? Porque nas edições novas desse livro, A Caminho da Luz, desculpe, deixa eu voltar aqui. Desse livro aqui, A Caminho da Luz, foi corrigida esta palavra escopro para escopo, né? E a gente
correndo ao dicionário, a gente vai ver que escopo, o que é o escopo de um projeto? Eu vou fazer um projeto, então eu tenho que apresentar o escopo, ou seja, a finalidade daquele projeto. E no caso desta palavra aqui, ela significa uma ferramenta para lapidar pedras muito resistentes. E então, quando Emmanuel falou o escopro da sua misericórdia, e então a gente percebe que é o termo correto, né? A ferramenta da sua misericórdia para formatar um mundo para que nós pudéssemos ser formatados em espírito. Não é verdade? Então ele diz aqui: lançou o escopo sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do sol para as suas mãos augustas e compassivas. Né? Se a gente recebe uma massinha na escola, a gente não sabe formatar nada com aquela massinha, né? Às vezes um bonequinho, ou seja lá o que for, né? O Senhor Jesus recebeu do Pai a matéria para formatar o nosso planeta. Organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus. O mestre do Senhor Jesus é Deus, nosso Pai, né? O indispensável à existência dos seres do porvir, que somos nós, desde a época que a Terra foi formatada. Que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida por milênios e milênios. Né? E é assim, se Emmanuel se surpreende com a força sobre-humana, né, que conferiu à nossa Terra um conjunto de leis matemáticas, né, para que nós pudéssemos nos manifestar aqui com harmonia. Imagina eu como me surpreendo a cada dia com a obra-prima do Senhor Jesus. Na verdade, também está lá no capítulo 1 do A Caminho da Luz, que nós estamos estudando às quintas-feiras, né? Na nosso estudo online. Então, a primeira escolha do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele era um espírito que obedeceu ao Pai. A primeira escolha dele era obediência a Deus, né? E eu trouxe esse trecho de João, tá lá quando João conta a história de Jesus e a samaritana, que eles vão buscar comida e voltam e falam: Senhor, o Senhor precisa comer. Aí ele dá essa resposta aqui: uma comida tenho para comer, que vós não sabeis. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. E a obra de Deus é o amor, né? E então, essa obediência ao Pai, o Senhor Jesus terá ao longo de toda a sua convivência aqui conosco, encarnado e agora nos amparando sempre, né? Outra escolha do Senhor Jesus. Habitando mundos celestiais, ele optou pela renúncia. O que renúncia é essa? Né? Renúncia aos páramos celestiais
para cumprir a sua promessa de estar conosco. Todos nós sabemos que quando o Senhor Jesus recebeu os exilados de outras plagas universais, incluindo os exilados de Capela, ele falou: vão que eu prometo, eu estarei lá entre vocês, né? E aí a gente fica assim, pensando nessa fala de João: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Dizem alguns espíritas, entre eles o Chico de Baldo, né? Eles dizem que o Senhor Jesus levou cerca de 3.000 ou mais anos para se aproximar e poder tomar um corpo físico como o nosso. E bota entre aspas esse como o nosso, porque a gente sabe que o nosso corpo físico é o resultado da nossa própria construção. É claro que o corpo físico do Senhor Jesus era um corpo puro, como ele era puro, mas era um corpo que tinha nervos, ossos, que tinha tudo o que nós temos por dentro. Não é verdade? Só que em condições superiores, correspondentes ao espírito que o havia composto para a sua estada entre nós. Mesmo porque um corpo como o nosso, né, não teria condição de conter o Espírito Jesus, né? Enfim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele renunciou aos páramos celestiais de onde ele vinha, né? Governador do orbe optou por abrigar-se no ventre de uma mulher para nascer como um de nós. E que mulher era essa, né? Maria, né? Então a gente vê também o valor desta mulher para poder abrigar um espírito desse e sem que o corpo o abortasse. Tamanha era a vibração. Leiam Maria de Nazaré, né, para obterem maiores informações sobre a gestação do Senhor Jesus, como Maria se sentia ao gestar o Senhor Jesus, né? Co-criador da terra, co-criador, isso é um termo de André Luiz, co-criador, porque o criador de tudo e de todos é Deus nosso Pai. Existem os co-criadores em plano maior e os co-criadores em plano menor. Em plano maior estão os espíritos purificados. Em plano menor estamos todos nós, pelo nosso pensamento, pelas nossas ações. Então, tudo que a gente pensa e joga para fora de nós, nós estamos co-criando. E é a hora da gente começar a pensar o que a gente anda criando por aí, não é? Porque tem uma pegadinha de Deus muito boa. Tudo que a gente cria em pensamento, a gente bota como um filminho em torno da nossa aura. E então qualquer um pode ler. Correto? Mestre divino declinou do convívio com os sábios de sua época. Aí a gente vê aqui um exemplo mais perto de nós, né, dessa renúncia. Digamos que nós moramos num lugar aprazível, numa mansão confortável, isso e aquilo. Aí vem um espírito ou um companheiro, encarnado mesmo, e diz assim: olha, eu preciso que você se mude para a comunidade X, que você vá passar a viver lá, porque eu preciso dos seus serviços em loco lá. Vamos pensar na nossa renúncia? Não precisa nem ser mansão, não.
Eu moro numa casa simples, num sobradinho simples, e eu fico pensando, eu fico olhando o entorno, né? O meu entorno é a comunidade da Cocada, né? E eu fico pensando, meu Deus, como eu sou feliz de não ser inserida em ambiente tão hostil, né? Às nossas aspirações, né? Como espírito. E imagina o Senhor Jesus vindo lá dos páramos celestiais, que nós não temos nem noção de onde fica isso, né? Para habitar aqui entre nós. Bom, e é isso. E a questão do convívio também aqui. Declinou do convívio com os sábios de sua época. Imagina só, a gente cheio de coisas para trocar ideias, não é? Para se enriquecer mais de conhecimentos e tudo mais, e ser colocado entre pessoas totalmente incapazes de adquirirem de pronto aquele conhecimento que a gente detém, não é? Então isso também, ao meu ver, é uma renúncia muito grande. Bom, então vamos em frente. Outra coisa, Rei dos Reis optou pela humildade, tanto do seu nascimento até a sua desencarnação. Então nós vamos ver aqui a questão do seu nascimento, né? E Maria deu à luz seu primogênito e envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Olha só, que fofurinha, né? Está lá em Lucas capítulo 2, versículo 7. E a gente quer dar à luz uma maternidade topíssima e tudo mais. É claro que se a gente puder, é o melhor a ser feito. Mas falamos das escolhas. E as escolhas do Senhor Jesus são exemplo para a humanidade inteira, né? Então, do seu nascimento, essa foi a sua escolha. E aqui, a sua infância. Aí há relatos muito interessantes no livro de Maria de Nazaré. Na 17ª edição, que é a que eu tenho, Miramês, na página 398, nos traz esse relato. Quando Maria é visitada por mestres do Egito para saberem sobre Jesus. Jesus contava por volta de 4, 5 anos, àquela época. Então Maria, no seu relato, ela diz assim: quando ele me chama de mãe, parece-me e sinto que sou sua filha. José, meu marido, de vez em quando se esconde dele, por sentir-se igualmente pequeno na sua presença. Ele nota isso e muda rapidamente o modo de ser para esconder sua grandeza. Bebezinho desse tamanho. Ontem meu neto teve lá em casa, aí eu pude ver a diferença. Meu Deus. Mas também você não era boa, né? Exatamente. Aos 12 anos, daqui o Senhor Jesus, adolescente, na carpintaria, né? Ele, quando ele foi visitado por um grupo de essênios, que era uma seita, não vou entrar nesses detalhes, os essênios foram oferecer a Maria uma ajuda, um auxílio para retirar Jesus daquele ambiente que todo mundo ia lá, porque Jesus era cercado pela multidão desde a sua infância, entendeu? Desde a sua mais tenra infância. Então, quando os essênios foram lá, e aí ele passava um tempo num lugar, um tempo no outro, e não era aprendendo, era ensinando, porque os essênios levavam os ensinamentos do Senhor Jesus
para todos os lugares, né? Enfim, aí, numa dessas entrevistas, em que Maria vai e fala assim, eu tenho que perguntar a ele se ele quer. Aí, ele vai, dentro da resposta, ele diz assim, não sou dono da minha vida, que está entregue à vontade do Pai. Peço a todos e à família que me acolheu, que não fiquem pensando que estou inconsciente da minha jornada, do meu dever diante da humanidade. Conheço tudo e sei o que devo fazer, mas só começarei na hora determinada. Não serei conduzido por outros, mas andarei pelos caminhos que me são sugeridos por meu Pai que está nos céus, em quem confio de todo o coração. Está lá na página 402, né? Então vamos mais adiante. Mestre dos mestres não foi abrigar-se nos templos suntuosos, mas optou por honrar o ofício do seu pai na humilde carpintaria doméstica. Né? Então foi uma das escolhas humildes do Senhor Jesus e, né, de honrar a José, dar a José aquela figura de pai, aquele que me ensinou o ofício da vida. Né? Que coisa linda, né? Muito lindo isso. Bom, Senhor da terra optou por servir a todos. E está lá em João, né? Mateus. Lembra da mãe de João? Quando ela chegou e apresentou os dois filhos, eu quero uma à sua esquerda, outra à sua direita. Aí ele falou assim, eles podem beber do cálice que eu vou beber? Aí eles falaram assim, eu posso, né? Os dois lá cheios de si. Aí ele vai e fala, tá bom, então eu posso aceitá-los sim, mas a colocar vocês uma à minha esquerda ou à minha direita, não me cabe. Cabe a Deus, ao Pai, não a mim. E então, os outros que ouviram aquela coisa, assim, isso é absurdo, isso é coisa que se peça. Mas pensando em nós vamos ficar como? Se só tem uma direita e uma esquerda, onde é que a gente vai ficar? Não é verdade? E aí Mateus diz que ele falou que todo aquele que quiser entre vós, está aqui, a representação disso em João capítulo 13, quando ele se cinge, né, da toalha e lava os pés dos discípulos. Todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servo, e todo que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Em resgate de muitos. Então, vamos entender isso aqui. Em resgate de muitos. O que o Senhor Jesus quis dizer? Que Ele morreu na cruz e nossos pecados já eram? Absolutamente não. Em resgate, que nós sigamos os exemplos dele. Ele veio dar a sua vida inteira para que nós aprendamos e nos resgatemos perante Deus, né? E a liberdade, né? Prisioneiro do amor, ele optou pela liberdade dos amados, sem jamais lhes desrespeitar o livre arbítrio. Então, eu trouxe aqui para nós a questão que a gente conhece do Públio Lentulus, a questão do Paulo, do Saulo, a questão nossa do dia a dia. O Senhor Jesus sugeriu na Boa Nova e a gente está escolhendo o nosso caminho. Mas eu acredito que a figura mais emblemática e mais incompreendida essa passagem do Evangelho do Senhor Jesus, ao meu ver, é exatamente isso.
a questão do Judas. Olha aqui. Então, são 3 falas do Senhor Jesus. Quando se faz um estudo sobre o Evangelho, tem até um filme horrível, que o Judas e os discípulos vão cobrar a Jesus. Por que Judas antes vai cobrar Jesus? Por que ele tinha que ser o traidor? Por que ele tinha que ser isso, ele tinha que ser aquilo? Dizendo que, se tudo estava escrito, por que Jesus não modificou? Não é? Então a gente vê que as profecias que o Senhor Jesus permitiu chegarem até nós, passaram muito mais fresquinhas pela mente de todos eles àquela época, que eram estudantes assíduos do Antigo Testamento. E então todas aquelas profecias não eram para ser cumpridas. Profecia não é para se cumprir, é um aviso que diz, se você for por aí, você vai cair. Eu estou avisando que, garoto, não. Se você botar o dedo na tomada, vai tomar um choque. Vem cá, meu filho, vem. Aí ele vai lá, pá! Não é? Então, eu avisei. A profecia é um anúncio. É um anúncio importante, né? Do que poderia vir a acontecer com todos. Não é verdade? E então, quando Judas está lá na Santa Ceia, né? E ele bota lá o pão no vinho, Jesus olha para ele e fala assim, o que fazes, faze-o depressa. Aí muita gente interpreta como Jesus dizendo, vai logo me trair, vai logo me entregar. Absolutamente. Ele estava lembrando a Judas, escolhe o seu bom caminho, escolhe para ti a melhor parte, né, Franklin? Não é? O que fazes, faze-o depressa, antes que você caia no abismo. Porque Judas estava, entrego ou não entrego? Entrego ou não entrego? A escolha, esse o que fazes é a escolha. Faz logo, antes que seja tarde demais, né? Lá no horto, Jesus chega e fala para Judas, amigo, a que vieste? E ele já tinha dado a simbologia toda, né, do que seria um amigo. Amigo é aquele que dá a vida pelo seu irmão, né? Judas sabia o que era ser amigo. E Jesus o recebe como um amigo. Judas o beija e ele diz, Judas, como um beijo traz o Filho do Homem, mostrando a ele todas as oportunidades. Judas aí, quando vê o Senhor Jesus preso, crucificado, aquele negócio todo, aí ele cai em si. Quantas vezes a gente erra e vai cair, né, na real, muito depois, né? E aí veio o ato desesperador de Judas. Então, eu entendo por essa passagem dessa forma. Bom, então vamos seguir, porque aqui, isso aqui foi o que eu resumi na fala para vocês. Judas teria sido o maior beneficiado da história da humanidade que nós conhecemos. O maior beneficiado. Porque se ele não tivesse traído o Senhor Jesus, há milênios ele vinha sendo advertido pelos profetas sobre a sua grande prova. O escândalo viria de outra forma, mas Judas estaria quite com a sua consciência. Não é verdade? As profecias são advertências para que o mal não aconteça. Os fariseus arranjariam uma outra forma, né? E se outros não caíssem em si para não fazerem, a mesma coisa foi com Pilatos, né? Lavou as mãos, foi a escolha dele. Enfim, então vamos adiante. Jamais se omitiu, sempre optou pela verdade.
né? E então a gente tem aqui, quando ele é interrogado por Caifás, lá na casa de Anás ainda, né? Eu falei abertamente ao mundo e nada disse em oculto. Está lá em João. Para isso nasci, isso ele falou a Pilatos, lá. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E aqui eu sou tudo aquilo que a gente já conhece, né? O pão da vida, a água viva, etc, etc. Ele disse abertamente, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A verdade pura, cristalina, né? E, finalmente aqui, quando se revela como o Espírito Verdade a Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, segunda parte, subtítulo Meu Guia Espiritual. Quando Kardec pergunta, meu guia, eu poderei saber o seu nome? Aí a resposta é essa. Para ti, chamar-me-ei a verdade. Né? Então, ele sempre optou pela verdade. Agredido, optou por dar a outra face. E no julgamento lá no Sinédrio, cuspiram-lhe no rosto e lhe davam socos, e outros o esbofeteavam e gritavam, aí, profetiza, quem foi que te bateu agora? Aquele escárnio todo que nós conhecemos, né? Ele dando a outra face, né? Injuriado optou pelo perdão, o amor incondicional, né? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. A gente ainda não sabe o que fazemos, tudo o que fazemos. Mas o que já sabemos, a gente não tem direito de errar. Porque nós já sabemos, né? E mesmo assim, o Senhor Jesus opta pelo perdão, né? Vamos lá. Escolha dos apóstolos. Essa daí eu achei assim, uma lição muito grande para nós, né? Tá lá, diz Lucas, lá no capítulo 6, versos 12 e 13, né? Que lá no Monte das Bem-aventuranças, ficava perto do lago de Genezaré, Jesus passou a noite em oração a Deus. Passou a noite em oração a Deus. Deixou os discípulos e foi orar a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos. Todo mundo. E dentre eles escolheu 12, a quem também deu o nome de apóstolos. Diferencia entre discípulo e apóstolo, né? Discípulo é aquele que está aprendendo. Apóstolo é aquele que aprendeu e tem a missão de levar o que aprendeu. Correto? E então o Senhor Jesus, sabendo, né, de tudo isso, que os apóstolos seriam responsáveis levar a boa nova, né? A gente aí pensa assim, puxa vida, esse aí foi um time de primeira, né? Ele vai escolher uma pessoa de sabedoria, uma pessoa de status, não sei o que, né? Como a gente, Maria, aí a gente vai para a seleção brasileira, né? Aí tem lá, vão pegar o jogador caríssimo que faz isso e aquilo, aquele. Esse é a seleção. E vamos observar, então, a seleção do Senhor Jesus, né? Porque ele tinha a finalidade de salvar o mundo. Então, vamos aqui
ver um por um. Olha só. Nós temos lá Pedro e André, né? Pedro, como é que era Pedro? Era um homem sensato, finíssimo, não é verdade? Muito gentil, não é isso que a gente lê? Pedro era uma finesse em pessoa, né? Pedro não pensava antes de falar, não usava de sensatez, não dava mostras de confiança pela fé. Quando o André chegou para ele e falou assim, Pedro, vamos lá, descobrimos um mestre, não sei o quê. Aí ele falou assim, cada um que chega falando, você está correndo atrás, né? Bom, e falhou na hora máxima do seu testemunho, que foi a negação, não é? André, irmão de Pedro, apagado, diluído entre os relatos do Novo Testamento, citado quando foi falar a Pedro de Jesus, pois era discípulo de João Batista, juntamente com Tiago Maior e João, evangelista, quando o Batista lhes manda seguirem Jesus. Jesus passa, isso a gente vê nos filmes, né? Aí João fala assim, segue aquele. Aí tem aquele negócio, eu não sou digno de amarrar as suas alpargatas, etc e tal. Aí Jesus vai andando e eles atrás. Aí Jesus olha e fala assim, o que vocês querem? Seguir-te, mestre. Aí Jesus também, não é verdade? Também foi André que descobriu o dono dos 5 pãezinhos e 2 peixes. André é citado no Novo Testamento, eu estou falando do Novo Testamento, nessas passagens apenas. Então, um homem obscuro, um pescador obscuro, né? E tudo isso a gente capta do Evangelho de João. O Evangelho de João, ele mostra todas as fofoquinhas lá do tempo de Jesus, né? Aí, a gente tem aqui Tiago Maior e João, e ali representada a sua mãe no pedido ao Senhor Jesus. Ai, João, ai, que espetáculo, ai, Tiago, meu Deus, que apóstolo. Quando Jesus os escolheu, eles eram, Jesus os apelidou de filhos do trovão. Quando fala filho do trovão, vem à minha mente meu filho, meu neto, meu irmão. Né? Não vem João, não vem Tiago. Não é verdade? E Jesus os escolheu. Né? Muito interessante isso. E assim, João foi aquele que diz o Evangelho seguinte, eles tinham um temperamento ardente. Sugeriram ave quando Jesus passou pela Samaria e ninguém quis recebê-lo. Aí João virou para Jesus e falou assim, Senhor, faça descer fogo sobre o céu e acabe com esse lugar que João te recebeu. João já seguia Jesus, entendeu? Olha só que danadinho. E a gente apaixonada por João. Eu sou louca por João. Enfim, também sou louca pelo meu filho, pelo meu neto, pelo meu irmão. Né? E assim, também tem aquele rapaz, João chega todo bobo. Senhor, tinha um homem lá na praça curando em seu nome. Aí Jesus, e o que vocês fizeram? Proibimos, Senhor. Ele não faz parte da nossa turma. Jesus falou, João, volta lá e pede desculpa. Se ele cura em meu nome, reticências. E João aí voltou, né? Fazer o quê? Bom, vamos lá então para Filipe e Bartolomeu. Vocês estão vendo que esse aqui é Bartolomeu, esse aqui é Filipe. Bartolomeu está embaixo de uma árvore. Ele é também chamado Natanael, tá? Dizem que Bartolomeu é porque ele era filho de um homem que, juntando as do filho de fulano, dava Bartolomeu. Mas o nome dele era Natanael. E então, o Filipe foi lá
embaixo da árvore. Fala assim, ô Bartolomeu, levanta daí, Bartolomeu. Nós achamos o Messias, vamos lá. Aí Bartolomeu lá, se eu vou, se eu não vou, né? Aí eu disse, então onde que é esse Messias? Ele veio de Nazaré. Pode vir coisa boa de Nazaré? Me deixa. E então Filipe insistiu e ele foi. Quando ele vai chegando perto, Jesus olha para ele e fala assim, aí está um verdadeiro judeu. Aí ele virou e falou assim, chamou-o pelo nome. Aí ele virou e falou assim, mas Senhor, da onde me conheces ele? Eu te vi embaixo da árvore. Entendeu? Aí, quer dizer, são esses dois aí, Filipe e Bartolomeu. Aí, Filipe, né? Filipe também é muito pouco mencionado. E João, ele entre vírgulas, literalmente diz que Filipe era meio lerdo no raciocínio. Olha, no entendimento das falas de Jesus. Mas, por quê? Porque Jesus falou assim para ele, vamos alimentar a multidão. Aí ele, mas Senhor, olha só. Aí ele fez os cálculos para saber quanto que eles precisavam de grana para ir lá comprar pão para aquela gente toda. Aí Jesus começou a multiplicar os pães. Ele não entendia ainda muito bem, né? E também o Filipe, ele pediu a Jesus, Pai, mostra-nos Mestre, mostra-nos o Pai. Lá quase no final, mais de meio do Evangelho de João, ele já era apóstolo, né? E então ele virou para Jesus e falou, Mestre, mostra-nos o Pai, pedindo um mapa para Deus, não é verdade? E aí João acha que ele era meio, né, variadinho. Bom, Bartolomeu já falei, e vamos agora então a Mateus e Tomé. Mateus, Levi, impostos, não se falava nada, rico para caramba, não é verdade? Aí Mateus, Levi foi chamado também, né? A gente ia botar nesse time corruptos, porque eles eram tidos como corruptos mesmo. Tiravam um monte de imposto dos judeus e entregavam, faltando um pouquinho, lá para os romanos. Não é verdade? Ele chamou Mateus. E Tomé. Preciso falar de Tomé? Acho que não, né? Tomé, também segundo João, não entendia as lições de Jesus. Ele também pediu o endereço do céu. Jesus falou assim, vou para o Pai, aquele negócio todo, vou preparar o lugar, aquela coisa toda. Aí Tomé falou assim, Senhor, diz como é que a gente vai para a gente te seguir depois. Como é que a gente vai te seguir se a gente não sabe o caminho? Pediu um endereço do céu. Tomé. Sabe? Mas é porque ele era pessimista. Só acreditava no que os seus olhos viam. Só eu estou falando não, hein? Foi João que falou isso aqui. Qualquer coisa reclama com ele. Tá? E aqui, Judas Tadeu e o Tiago menor. Né? Esses dois, então, são muito pouco citados no Evangelho, né? Muito diluídos nos relatos do Novo Testamento. E essa dupla aqui, gente, esse aqui, Simão Zelote. Zelote era uma turma, olha como ele se representa, terrorista. Não, estou falando sério, terrorista, tá? De invadir o Afeganistão. E Jesus chamou, foi lá e chamou, escolheu, né? E escolheu Judas
com toda a dificuldade que ele reconhecia da grande prova que Judas iria enfrentar. Né? Que muitas vezes ele advertiu a Judas: Judas, você vai se deixar levar pela bolsa, não se deixe seduzir. Né? E a gente vê tudo isso. Bom, indo mais adiante, o doutor Astelli deve estar olhando o relógio, ele optou pelo amor. Optou pelo amor, né? Aí, olha só, aquela fala que eu disse que ele ofereceu a Judas, quando Judas foi dar-lhe o beijo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Já vos não chamarei servos, pois esses não sabem o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. João, capítulo 15, versos 13 a 15. Então, tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. E nós temos alguma coisa que o Senhor Jesus tenha escondido de nós aqui neste salão? Escondeu de você? Não? Nem de mim. Eu acho que nem de ninguém. Não é verdade? Então o Senhor Jesus nos chama de amigos, não de servos. Porque, principalmente depois do advento do Consolador prometido, nós temos visto tudo, temos conhecido tudo o que o Senhor Jesus ouviu do Pai. E, evidentemente, nós poderíamos suportar, e podemos suportar, né? Enfim, aí a gente fica pensando, né? Jesus, ele tinha umas escolhas muito estranhas, desde lá do início, né? Aí você vê, aí eu nomeei aqui alguns, por exemplo, Abraão, para formar o povo judeu, para depois ele vir nascer no povo. O que era Abraão? Idólatra, né? Para depois se tornar monoteísta. Ele escolheu Davi, que era um excluído da sociedade. Davi era um músico que não tinha fama nenhuma, né? E Davi, deu uma pedrada lá em Golias, né? E aí? Paulo, assassino, sanguinário, assassino e sanguinário, não é verdade? Mesmo a gente vai sair lutando pelo Senhor Jesus, açoitando, matando, jogando as pedras? Eu espero que não, não é verdade? Paulo fazia isso em nome de Deus, não é? Paulo, estou falando aqui, não tem nada a ver não, né? Magdala, mercadora de ilusões, ele a acolheu no seu grupo, na verdade, e foi a ela que ele se mostrou após a sua ressurreição, né? E o nosso querido benfeitor Inácio. Quem era Inácio? Uma criança de rua, de sinal, sujo, nariz escorrendo, pedindo esmola. Inácio. Pegou, botou no colo e ainda entregou a João. Não é verdade? O nosso Inácio, que hoje nos recebe aqui na nossa mansão da paz, né? E aí a gente lembra do velho ditado, né? Se fosse a gente, vamos seguir, vamos lá seguir Jesus. A gente olhava aquela turma toda assim, eu não. Diz-me com quem andas e direi quem és. Não é verdade? A gente cheio de sabedoria a respeito dos outros, não é? Aí Emmanuel vai e fala assim, esse ditado está errado. Diz-me o que pensas e te direi com quem andas. Aí é diferente, né? Emmanuel. Bom, a gente iria certamente
no nosso critério de seleção, exigir currículos, posturas, trajes, a retórica e a experiência no serviço. Né? Não é isso que a terra pede? Manda o currículo. Quando você vai fazer a sua entrevista, ai meu Deus, como é que eu vou vestido? Vou de terno? Vou assim, vou assado? Não é? E o que eu falo? Meu Deus, como é que eu vou falar para essas pessoas? Que é retórica, que eu vou usar, etc e tal. Não é? É isso aí. E a gente então teria escolhido, provavelmente, o jovem rico, teria escolhido o mestre Nicodemos e teria escolhido o senador José de Arimateia, que ele ia, o primeiro, né, todo mundo sabe a história, foi lá ter com Jesus, Senhor, peraí, tem uma corridinha ali de liga, posso perder, não é verdade? E Jesus veio e faz. Né? Outro que também não esteve presente na hora, foi lá de noite fazer as questões ao Senhor Jesus. E Nicodemos tinha os espias dele. Ele mandava como é que chama as pessoas que escrevem? Os escribas, irem anotar o que o Senhor Jesus, não foi à toa que ele se cristianizou, não. Ele mandava anotar e lia depois em segredo. E o que ele não entendia, ele ia perguntar a Jesus. Aí tem a famosa, né? Senhor, o que eu faço agora que eu já sei das coisas? Você precisa nascer de novo. Meu Deus, como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe? E lá já tinha, a lei judaica, já tinha conhecimento, né? Enfim. E o José de Arimateia era um senador que nunca mostrou ser cristão, e era cristão, para não perder o status de senador. Né? Então, a gente escolheria muito bem, né? E qual foi o resultado disso? A gente não chegaria até aqui sem nenhum deles, porque eu chamei de time azarão, escolhido pelo Senhor Jesus. A gente não estaria aqui, não estaríamos aqui sem nenhum daqueles apóstolos, sem os que vieram depois, sem Estevão, que a gente chamaria de judeu fanático, sem um Saulo, o sanguinário, não é verdade? E sem tantos outros que a gente vê nos relatos bíblicos, né? E o Senhor Jesus, ele chama os comuns e os capacita. Ele nos chama e nos capacita. E a gente tem a opção. Quando a gente vai para a escola, ou a gente chega em casa e estuda a lição de casa, ou a gente vai levando na flauta. Não é verdade? A capacitação depende de cada um de nós. Né? A principal ferramenta era a vivência, eram os exemplos. Né? Nisto conhecemos o amor, que ele, isso é João que fala na sua epístola, que ele, Jesus, deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. É sair daí e falar assim, bola perdida, vem cá, em nome de Jesus. Não, não, é dar o exemplo da nossa vida pelos nossos irmãos que nos observam, tanto do plano físico quanto do plano espiritual. Bom, e aí a gente vai ver, depois dessa escolha desse time, né, a questão dos apóstolos. Por exemplo, no final da vida, Tiago Maior foi morto, o primeiro apóstolo a desencarnar depois de Judas, que se suicidou. Morto por decapitação em Jerusalém, a mando de Herodes Agripa I. Aí um carrasco, ele se cristianizou antes de dar o golpe. E aí ele foi pedir perdão a ele. Né?
e antes de matar. E como ele pediu perdão a Tiago, imediatamente mandaram decapitar ao lado de Tiago o carrasco, né? Pedro, todo mundo sabe, né? Morto em Roma por crucificação, ele pediu para ser de cabeça para baixo, por ordem de Nero, né? Aí tem um escritor antigo de nome Egésipo, que o povo deu fuga a Pedro quando ele estava preso em Roma por Nero, né? E ele, quando chegou ao portão de saída, ele vê Jesus vindo. Aí ele, Senhor, onde é que o Senhor vai? Aí Jesus virou e falou assim, vou ser crucificado de novo. Aí caiu a ficha de Pedro, que já ia dar no pé, né? E aí Pedro volta e se entrega e é crucificado de cabeça para baixo, né? Mateus foi morto a flechadas lá na Etiópia. André morto crucificado em Patras, na Grécia, numa cruz em forma de X, todo desconjuntado, não tendo sido pregado na cruz, mas amarrado para prolongar o seu sofrimento. Tiago Menor, morto a pauladas e pedradas, porque não abjurou Jesus aos 99 anos, no ano 63, enquanto orava por aqueles que o estavam matando. Bartolomeu, Natanael, esse foi bravo, meu Deus, morto por esfolamento, na província russa de Dagustão. Vocês sabem o que é esfolamento, né? E retirando a pele de todo o corpo. Ele foi esfolado vivo. Enfim, Tomé foi morto por lanças na Índia, né? E tem eu não sei se é verdade, mas tem um artigo na internet dizendo que durante esse tsunami de 2004, a única edificação que não foi destruída numa cidade chamada Malabar, que eu nem sei se existe, foi a igreja de São Tomé, aonde está o seu sepulcro, porque foram achados ali os restos mortais e tudo mais, essa coisa de arqueologia, e chegaram à conclusão que era Tomé, né? E fizeram ali o sepulcro dele, mas depois foi trasladado aquele negócio para Roma, não sei lá para onde. Simão Zelote foi cerrado ao meio por um serrote na Pérsia, atual Irã. Filipe, morte por apedrejamento na cruz. Estava demorando muito a morrer, vamos apedrejar. No ano de 80, na Frígia. Tadeu, golpes de lança, também na Pérsia, por sacerdotes de Zoroastro. E Judas Iscariotes se matou, e João, né, a história dele é a que nós conhecemos até hoje, né? Então, terminando aqui, a gente traz a última escolha de Jesus, né? Que é a escolha mais fundamental para nós. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi. Nós somos escolhas de Jesus. Por quê? Estava falando só com os apóstolos? Não. Ele estava dando aos apóstolos a notícia para ser disseminada. Nós somos os escolhidos do Cristo, né? Para que vades, aí ele diz, para que ele nos escolheu? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Tá? E então, a única ordem que ele nos deixou. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. A única ordem do Cristo para todos nós que o Evangelho nos traz. E eu trouxe uma reflexãozinha final, né? O amor do Cristo pelos discípulos primeiros é o mesmo amor que jorra
na nossa direção, discípulos modernos que somos, tão iguais nos altos e baixos da natureza humana. Assim sendo, também somos chamados a ocupar um lugar especial no seu coração, onde sempre cabe mais um frágil pecador para ser restaurado, se assim o quisermos. E eu espero que nós queiramos, né? E um dia nós passaremos de discípulos a apóstolos de Deus. Que Deus nos abençoe.